Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos já às vésperas do Natal, mais uma semana e teremos o dia do Natal. E hoje celebramos então o quarto domingo do Advento. As leituras que vão ser agora escutadas, eu vou proferi-las. Elas evidentemente estão falando daquilo que é o importante. É Maria, a mãe de Jesus, e Jesus, o mistério da encarnação, dos motivos por que Deus se fez homem, para que nós pudéssemos fazer parte da família de Deus. Usamos então a primeira leitura, que é do livro do profeta Miqueias. Leitura da profecia do profeta Miqueias. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em 1000 povoados de Judá. De ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem dos tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do Deus, do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra. E Ele mesmo é a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo que responde e continua o pensamento da primeira leitura, ele também está em torno dos mesmos pensamentos da esperança, do ardor, dos preparativos para a vinda do Senhor. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. E o Salmo 79, que depois ele é 79 porque é a versão latina usada para a liturgia, senão é o Salmo 80 no comum das nossas Bíblias. Então ele fala de Deus como pastor, o Salmo, e pede que Deus venha como luz. O Natal, já nos nossos preparativos, aparece com muitas luzinhas, seja para a liturgia, seja até para os atrativos turísticos e, comerciais que se fazem e se preparam em todas as cidades. A leitura do Evangelho, ele fala da visita de Maria, que concebeu do Espírito Santo, e seu filho Jesus já se formava em seu ventre, e vai visitar a sua prima Isabel, lá perto de Jerusalém, num lugar chamado Ain Karim, isto é, a fonte de Carim. Ouçamos então o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Logo que a tua salvação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Então aqui, a primeira leitura é de um profeta que foi em parte contemporâneo do grande profeta Isaías, no século VIII a.C. Nesse momento, havia muita preocupação lá no reino de Judá, e Isaías toma a palavra e fala para que o rei de Judá não tenha medo do rei do norte de Israel, que fazia uma aliança com os pequenos reinados vizinhos, lá na atual Transjordânia, para enfrentar a invasão do rei assírio. E houve muita confusão, mas houve um momento em que também chegou uma calma, poucos anos de paz. E então é nesse momento que ele fala da promessa feita a Davi. Tu, Belém, pequenina entre os 1000 povoados de Judá. Pequenos povoados, né? Hoje a gente já imagina com alguns milhares de pessoas. Podia ser um grupo de famílias lá, de um pequeno clã, né? De ti há de sair aquele que dominará em Israel. Então, o futuro rei, uma promessa feita a Davi, enquanto rei, ele não haveria de nascer no palácio, como os próprios reis magos achavam que era assim. E ele dominará, mas não é um domínio assim como os impérios, porque a sua origem, quer dizer, essa promessa, vem de tempos remotos. Evidentemente que nós entendemos esses tempos remotos, o projeto, o plano de Deus, desde toda a eternidade. Seria difícil nós explicarmos em poucas palavras isso. Mas Deus, Ele está escrevendo direito por linhas tortas, como diz o provérbio. No meio das confusões políticas, Deus está agindo. Então, ele fala aqui de um tempo em que o reino vai ser abandonado por Deus. De fato, a invasão assíria acabou com a parte norte, chamada Reino de Israel, né? E chegou a dominar também Jerusalém e cercar com as suas tropas, mas o rei se rendeu e então pôde continuar como súdito, mas sujeito ao pagamento de impostos, né? Então, por momento, se sentiu agora o que vai acontecer, né? E aí, esse tempo será marcado pela vida, até que uma mãe der à luz. Promessas parecidas tem também o profeta Isaías no capítulo 7. E o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Uma promessa então bastante ampla, né? E ele então apacentará com a força do Senhor. É quase uma contradição. Quer dizer, uma força para proteger o povo, simbolizado no rebanho de ovelhas, dos ataques inimigos.
mas com docilidade, com cuidado quase paternal ou maternal de cada uma das ovelhas do rebanho. E os homens viverão em paz. Na noite de Natal, nós escutaremos os anjos cantando: paz na terra aos homens por ele amados. Deus ama todos os povos. Deus quer para nós é a paz. Que nós vivamos como filhos e filhas de Deus, na paz de Deus, no respeito mútuo, na solidariedade da ajuda dos mais fortes pelos mais fracos. Então os homens viverão em paz, né? E esse poder, né, de Deus vai espalhar a paz, né, até os confins da terra. Vejam a amplidão da promessa de um profeta, que nós, só nos tempos do cristianismo, começamos a entender melhor, né? Esse mesmo evangelho de hoje vai nos acompanhar também na festa da Epifania, celebrando a vinda dos Reis Magos que representam os povos pagãos. E o Evangelho de Lucas, então, digamos, uma cena muito familiar. Vejam Maria, virgem, prometida em casamento a José, mas ainda não convivendo como homem, como marido e mulher. Ela recebe a visita do anjo e ele lhe propõe que ela seja mãe. Diz: não, mas eu não conheço o homem. Quer dizer, eu não tenho relações com meu noivo. E ele explica então que pela força do Espírito Santo que pousará sobre ela, é que ela vai conceber esse filho, o Messias Salvador. E aí, como sinal, o anjo deu o seguinte sinal: olha, veja só o que vai acontecer. Você conhece a tua prima Isabel e sabe muito bem que ela está muitos anos esperando ter um filho e não consegue. Era estéril. E Deus se compadece dela e ela está no 6º mês de sua gravidez. E aí, Maria, que tinha dito, né, diante desse sinal, e o anjo falou assim: para Deus nada é impossível. E ela então, Maria, diz assim: faça-se em mim a tua vontade. Ela entra nesse projeto eterno, desde os inícios da criação, antes dos inícios da criação. Deus já queria tão bem as criaturas que haveria de criar, o universo que haveria de criar e a humanidade que ele criaria. Então vejam, é essa mãe que vai ao encontro apressadamente. Ah, mas agora eu sou mãe do Senhor. Voltou à sua vida normal e deu um jeito de apressadamente chegar até, talvez uma viagem de 120 quilômetros, né? Até onde estava sua prima. E então a cena aqui é do encontro de 2 mães e o encontro de 2 filhos. Jesus e o seu precursor, João Batista. E quando Maria saúda sua prima, ela como que é tomada pela força do Espírito Santo, e o menino se agita em seu ventre, e ela reconhece em Maria e diz essa palavra tão bonita, não é? Bendita és tu entre as mulheres, que está na Ave Maria, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer ser visitada pela mãe do meu Senhor? Então é uma cena assim muito tocante, né? E de fato ela chama Maria de bem-aventurada
abençoada por Deus, né? Porque ela acreditou na palavra do anjo. Vejam a importância da fé. A encarnação do Verbo é um mistério. Nós não estamos sozinhos. Deus não nos criou para nos deixar ao léu. Ele nos criou com muito amor, muito carinho e quis que o seu filho, filho de Deus, se tornasse nosso irmão, para que nós pudéssemos tornar-nos família de Deus. Irmãos e irmãs de Jesus, filhos e filhas de Deus. Agora, a segunda leitura, não vou ler aqui, mas ela fala muito e profundamente, na Epístola aos Hebreus, ela fala do corpo. Vejam que nós somos corpo e alma, não somos espíritos. E essa nossa pequenez na limitação humana e aquela força que está dentro de nós que Deus colocou, aquele espírito que no momento da criação, Gênesis capítulo 2, ele soprou naquele boneco de barro, um símbolo, para nos mostrar que nós somos criaturas humanas ligadas a essa terra. Então, nessa leitura, então temos uma expressão assim muito bonita para nós, né? Entendermos melhor o que é o mistério da encarnação. Deus quis que seu filho nascesse de uma virgem, tomasse um corpo humano. E para que ele veio aí? Então, tu não quiseste, quando Cristo entra no mundo, diz assim, tu não quiseste vítima nem oferenda, mas ofertaste-me, ou formaste-me um corpo. Esse corpo que Deus nos dá, e quis que o seu filho assumisse, é para quê? Para fazer a tua vontade. Esse é o mistério mais profundo. E eu vim, diz assim, o próprio Cristo, né? Citando um salmo, eu vim a Deus para fazer a tua vontade. Maria, o que diz no Evangelho de hoje? Faça-se em mim a tua vontade. Nós estamos aqui não apenas para termos os nossos projetos de realização humana, mas de antemão, a primeira coisa é a gente viver para chegar a esse projeto de Deus. Sermos filhos e filhas de Deus. Tu não quiseste e nem te agradaram vítimas dos sacrifícios de então, do povo judeu. Eu vim para fazer a tua vontade. É isso aí. Então, nessa celebração do Santo Natal, e também ainda falta uma semana até o Natal, procuremos nos momentos de oração, seja em família, seja em particular, ou em grupos de oração, entrar um pouco nesse mistério que nos é apresentado, né? Por que Deus se faz e assume a nossa humanidade? E louvemos, glorifiquemos, celebremos com alegria com a nossa família, nossa igreja, nossa comunidade eclesial, porque é um dia de festa. Estamos um pouco mais bem preparados para evitarmos de a gente voltar a sofrer a pandemia. E devemos ter esses cuidados, mas é um momento de encontro familiar e de celebração. E que assim seja.